Olá pessoal, então vamos dar seguimento ao nosso conteúdo relacionado à ressonância, tá? Falando um pouco sobre ressonância em paralelo, tá? A ressonância paralela, pessoal, ela, como a gente tinha falado, para haver uma ressonância eu tenho que ter esses três componentes. Eu tenho que ter o resistor, eu tenho que ter o indutor, eu tenho que ter o capacitor. Se eu não tiver um desses componentes, então eu não vou ter a possibilidade de ter uma ressonância, tá? E aqui a gente vai ter esses três caras ligados em paralelo, como o próprio nome sugere, né? Ressonância paralela, tá? Para a gente facilitar os cálculos, tá? A gente vai estar trabalhando aqui com o conceito de admitância ao invés de estar trabalhando com impedância nesse primeiro momento, né? Como a gente fez, o impedância a gente fez no ressonância em série, né? Aqui a gente vai trabalhar a admitância para ficar mais fácil. Lembrando lá que as admitâncias em paralelo basta eu somar, assim como eu faço nas impedâncias em série, tá? Também esqueci de mencionar que os conceitos básicos relacionados ao circuito sobre ressonância que a gente abordou em RLC em série também são válidos para cá, tá? Então, a admitância é corrente sobre tensão, e aí a gente vai ter isso aqui, né, para admitância, né? 1 sobre R mais J ômega C mais 1 sobre J ômega L, tá? Separando o que é real do que é imaginário, a gente vai ter admitância igual a 1 sobre R mais J ômega C menos 1 sobre ômega L. Então, para acontecer a ressonância, lembrando lá o que é que tinha que acontecer, o meu circuito ele tem que se comportar como se fosse puramente resistivo, tá? Então, essa parcela, que é a parcela imaginária, ela tem que ser igual a zero, tá? Então, ômega C menos 1 sobre ômega L igual a zero, e aí eu vou chegar no mesmo valor de frequência ressonante que eu tinha lá em ressonância em série. Então, 1 sobre raiz de LC, certo? Bem direto e bem fácil, tá? Aqui a resposta em frequência, ela também é bem similar, né? A curva é praticamente a mesma, né? O formato básico dela ali, do que a gente viu lá na ressonância em série, né? A gente tem aqui na frequência mediana, né? Vamos colocar assim a frequência ressonante, né? Que ela trabalha o circuito como se fosse puramente resistivo, né? E as frequências de meia potência ômega 1 e ômega 2, né? E a diferença entre essas duas frequências ressonantes é a largura de banda, né? Lembrando que isso não é simétrico, tá? Não em nenhum caso, na verdade. Às vezes a gente consegue fazer uma aproximação de que elas sejam simétricas, né? Mas a gente pode até perceber que pela onda aqui ela não pode ser simétrica se a onda não é simétrica, tá bem? Então, da mesma forma que a gente fez lá no circuito ressonante em série, a gente pode fazer no circuito ressonante paralelo para encontrar aquelas grandezas elétricas que a gente fez lá, né? Como, por exemplo, as duas frequências de meia onda. Lembrando que a parte que está dentro da raiz é a mesma para as duas. O que vai mudar é esse valor aqui, tá bem? Menos 1 sobre 2RC e 1 sobre 2RC, tá? Bem direto. Largura de banda, ômega 2 menos ômega 1 é 1 sobre RC. Fator de qualidade, né? Eu posso definir como ômega 0 sobre LB, então ômega 0 RC, que é igual a resistência sobre frequência ressonante divididos por L, tá bem? Dando prosseguimento, né? A gente viu também lá que quando eu tenho um fator de qualidade muito alto, né? Lembrando que o fator de qualidade está relacionado com quão agudo é a nossa curva, eu consigo aproximar uma possível simetria. Então, voltando naquele gráfico lá, imaginem que esse cara aqui seja bem pontiagudo, né? Por ele ser bem pontiagudo, eu consigo aproximar isso como sendo praticamente uma simetria sem incorrer em erros graves ali, tá bem? Então, eu consigo, nesse caso ali, o Q maior que zero,
em ter essa simetria, então fica mais fácil encontrar as frequências de meia potência a partir da frequência ressonante e a largura de banda, tá bem? E aí, para finalizar, a gente tem esses 3 exercícios, né? A gente tem basicamente a questão de projetos, né? Atentar essa última informação que eu falei, né? Quando a gente tem um fator de qualidade muito alto, a gente consegue fazer aquela aproximação, certo? Então essa seria a nossa última atividade que a gente vai ter aqui antes de fazer uma pausa aí, né? Que a partir da próxima semana os docentes e alguns técnicos vão entrar de férias, né? Então essa atividade eu vou deixar com um prazo mais estendido até pelo menos o nosso retorno, tá? Mas tentem fazer o quanto antes para não acumular atividade aí para vocês, certo? Ficou faltando ainda um pouquinho ali de coisas que eu gostaria de ter falado nesse primeiro período, né? Mas eu achei melhor a gente seccionar um pouco mais o conteúdo, deixar de falar um pouco sobre a parte de potência e daí no retorno a gente vai falar um pouco sobre a análise de potência em corrente alternada. Certo, pessoal? Então, se tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem que a gente tenta resolver o mais breve possível. Beleza? Um abraço.